Para abrirem as suas Bíblias em Neemias capítulo 8, onde nós vamos ler alguns versículos. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler alguns versículos para encurtar um pouco para a gente aqui. Vamos para Neemias 8, a gente vai começar no verso 1. Começar a leitura então, tá bom? Versículo 1. E quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel estavam em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, de homens e mulheres e de todos os que podiam entender, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que haviam construído para aquele fim. Ao seu lado direito estavam Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazeias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassom, Asbadanã, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, pois estava em um lugar elevado. Ao abri-lo, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, se inclinaram, adorando ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serabia, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maazeias, Quelida, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam com que todos entendessem a leitura. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não se entristeçam nem chorem, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Disse-lhes então ainda: Vão, comam o que é gordo e bebam o que é doce, e enviem porções àqueles que nada têm preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E agora a gente vai dar um salto e vai lá para o verso 18, que diz assim: E dia após dia foi lido no livro da lei de Deus, desde o primeiro até o último dia, e celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia foi o dia da Assembleia, conforme o rito. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor venha falar no coração da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos saindo da celebração do mês da Reforma Protestante, e esse texto é muito oportuno para nós, porque ele ressalta a importância da Palavra de Deus. Aquilo que é lido como a lei de Deus, para nós hoje, seria aplicado como a totalidade da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. E o texto diz que o povo ele se reuniu na praça, Eles estavam ali reunidos, e que Esdras ele pegou o livro, ele abriu o livro e leu, e o povo chorava porque a lei de Deus estava sendo lida.
E Esdras exorta o povo dizendo para eles: não chorem, porque é motivo de alegria, né? A lei está de volta às cidades, vamos dizer assim, do povo de Deus, né? E a lei de Deus agora ela pode voltar a ser lida. E aí a gente vai ver depois que os sacerdotes, os escribas, o Esdras, os sacerdotes, os escribas e os levitas, eles continuavam com o povo lendo a lei de Deus, mas agora eles liam e explicavam a lei de Deus individualmente, né, ao povo, para que o povo pudesse ter a compreensão melhor ainda da lei que havia sido lida num evento público, e o povo ia aprendendo a lei. E a gente vai ver depois disso que essa lei, ela foi aberta, esse livro foi aberto, e ele foi lido do amanhecer até ali a proximidade da metade do dia, ou seja, um período muito longo, né? E aí no verso 18 vai dizer que essa lei ela foi lida desde o primeiro até o último dia daquele encontro. Ou seja, a gente está vendo aqui que havia uma sede enorme pela lei de Deus. A lei de Deus ela foi trazida ao povo de forma incessante, e que o povo não se cansava de ouvir essa lei, que o povo estava desejoso, ansioso para poder ouvir essa lei. Isso é muito importante para a igreja nos dias de hoje. Observe que esse evento se dá após a reconstrução dos muros de Jerusalém, depois de estar tudo em ordem, tudo perfeito. O ápice da reconstrução, ela passa pela leitura da lei de Deus, ela passa pela aplicação da lei de Deus, ela passa pela, vamos dizer assim, a palavra de Deus sendo trazida ao seu povo, à sua multidão. Isso nos constrange muito nos dias de hoje, porque muitas das vezes nós vemos irmãos, nós vemos outras igrejas, outras pessoas de outros tipos de pensamentos religiosos que se empenham por construir templos suntuosos, maravilhosos, com pedras importadas de Israel, com peças importadas da Alemanha, ou seja, com os melhores instrumentos de som, com os melhores equipamentos, o melhor órgão, o melhor piano, a melhor guitarra, o melhor tudo de instrumento. Mas quando nós adentramos dentro desses ambientes, nós sentimos que o essencial está faltando nesses ambientes. A lei de Deus não está sendo mais lida. A palavra de Deus não tem sido mais ensinado nos púlpitos das igrejas, e não se escandalizem, isso tem passado pelos púlpitos das igrejas que se denominam igrejas também reformadas. A palavra de Deus tem sido substituída por exposições de autoajuda, por pensamentos, vamos dizer assim, dos coaches, do coacheirismo, está adentrando a igreja, até mesmo as reformadas, de uma forma tão forte que a Bíblia sequer está sendo abordada. Não há mais uma preocupação. Os sermões são baseados em palavras de efeito, para poder impactar. São palavras que são trazidas para poder promover uma emoção, uma comoção na igreja, mas que são ineficazes para adentrar a alma do ser humano e preencher um vazio que só a palavra de Deus pode preencher, de trazer um alimento que vem alimentar a alma da igreja, que só a palavra de Deus pode alimentar. Não adianta construirmos aqui nesse lugar um templo suntuoso, maravilhoso, lindo, com a melhor arquitetura, se ao final da construção desse prédio a palavra de Deus estiver sendo tirada do púlpito dessa igreja. Mas é edificante para a igreja entender e compreender que ainda que esse templo não seja construído, ou ainda que ele seja construído de uma forma não tão suntuosa assim, mas se a palavra de Deus permanecer sendo pregada, permanecer sendo explicada de forma coerente, de forma a vir alimentar a igreja, essa igreja continua
sendo um ambiente saudável, porque o ambiente saudável se faz saudável porque a palavra de Deus é explicada. A saúde da igreja não está nas paredes, não está na roupa do pastor, não está na qualidade do pão da ceia, no vinho ou no suco da ceia, ainda que seja importante que a igreja utilize de elementos de qualidade, mas a saúde da igreja está na palavra que flui do púlpito, da palavra que o pastor tem o compromisso de trazer à igreja, e essa palavra trazida à igreja precisa ser de fato a palavra de Deus. É interessante que quando nós paramos para observar, durante muito tempo, e ainda nos dias de hoje ocorre, que existem verdadeiros, não carreatas, mas um movimento grande de pessoas, desculpa, tem hora que as palavras fogem, mas que vão a determinados lugares, porque escutam ouvir que determinado pregador vai passar por lá, e esse pregador, ele vai trazer a revelação de Deus, e as pessoas se aglutinam e caminham e vão, a palavra é caravana, e aí fazem verdadeiras caravanas. Não, irmãos, olha, esse domingo a gente não vai lá na nossa igreja não, pastor, esse domingo eu não vou poder ir na igreja não, eu vou na igreja tal, porque o profeta, o irmão fulano de tal, ele vai estar lá, e ele traz a revelação de Deus, e esses lugares explodem de gente para tudo quanto é lado, e chega lá um homem que não abre a Bíblia. Contrassenso. A revelação de Deus não vem mais daquilo que Deus revelou na sua santa e sábia palavra, mas a revelação de Deus em muitos lugares está vindo da mente e do coração de homens perversos. É comum a gente dizer, vozes da sua cabeça, e a revelação de Deus em muitos lugares não passam de vozes na cabeça de um homem pecador. A Bíblia não é assim. Mas isso não é uma questão única da igreja A, B ou C, como estou dizendo aos irmãos, isso tem acontecido dentro dos nossos arraiais. Me recordo de um tempo na igreja onde os irmãos chegaram para mim e falaram: pastor, será que domingo a gente pode fazer uma peça na igreja? Eu falei: vamos fazer a peça no sábado. Houve um embate ali, mas nós conseguimos que a peça fosse feita no sábado. Pastor, então beleza, nós vamos fazer a peça no sábado. Vai ser assim, assim, assim. Eu falei: tudo bem, mas eu vou pregar pelo menos 15 minutos. Não, pastor, não precisa, porque a pregação é a peça. Não. Se é na igreja, por melhor que seja a peça, por melhor que sejam os atores, se não tiver exposição da palavra, a igreja não esteve reunida, porque a igreja se reúne para poder ouvir a voz de Deus, e Deus fala por meio da sua palavra. Nós não podemos tirar a palavra do púlpito. Em muitos arraiais a palavra está sendo tirada do púlpito e dando lugar à experiência. O experiencialismo está ganhando força no meio de nós. Está cada vez mais encorpado, e nós devemos estar atentos a isso, porque, como disse Pedro ao Senhor: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida? E talvez essa seja uma das grandes razões pelas quais a igreja tem se pautado em ser uma reunião de crentes mortos, porque a palavra de vida não está sendo mais entregue nos púlpitos, está sendo substituída por experiências pessoais. Não estou dizendo que não seja importante experiências pessoais, não estou dizendo que elas não existem. A discussão aqui não é essa. Muitos de nós acreditam em experiências pessoais, mas as experiências pessoais, elas não podem normatizar o alimento vivo para a igreja.
O alimento da igreja é a palavra de Deus. Não pode haver uma substituição. Observem que nós somos uma igreja de tradição reformada, uma igreja histórica, vamos dizer assim, e que nós temos os nossos documentos reformados, nós temos as nossas confissões reformadas, mas quando nós vamos à principal confissão da igreja presbiteriana, que é a confissão de fé de Westminster, nela lá vai dizer que desde os tempos apostólicos até os dias atuais, as confissões podem estar equivocadas, podem conter erros, porque as confissões não podem ter o mesmo peso, não podem estar equiparadas às Sagradas Escrituras. E se eu tiver um culto reformado, ele é todas as confissões, frações das confissões, e não ler a Bíblia, e não abrir a Bíblia, e não ler a Bíblia, eu não tive um culto reformado. Porque no culto reformado, as Escrituras têm primazia. A primazia não é o sonho do pastor. A gente chega na igreja e como isso ofende o membro que está sedento de ouvir a palavra. Imagine, irmãos. Porque eu não sei os irmãos, mas a gente conta os dias para poder chegar ao domingo. O domingo ele é contado, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que tem no domingo? O Senhor. O que nós fazemos no domingo? Nós vamos à igreja. O que acontece na igreja? A lei é aberta e ela é lida. E aí a gente é tomado dessa, vamos dizer assim, ansiedade, dessa expectativa, desse desejo. A gente aguarda ansiosamente por esse dia, e a gente chega no dia, vem à igreja, se assenta no banco da igreja, e quando o pastor sobe o púlpito, a gente pensa, agora vem a palavra de Deus. E tudo que ele tem para dizer é sobre o sonho que ele teve na noite anterior. Fonte vozes da cabeça. Eu não sei os irmãos, mas eu volto para casa extremamente frustrado. Não importa quem eles estejam lendo ou citando. Uma vez fomos para a igreja e o pregador ficou quase que 40 minutos falando sobre a vida de Mahatma Gandhi. Foi um desperdício de tempo para a minha vida, para a vida da igreja. Como era presbítero da igreja, ao final do culto, eu chamei o pastor e falei com ele, não fala mais isso não. O pastor que tinha na igreja convidado até, eu falei, não fala mais isso não. Quando o senhor vinha à nossa igreja, o senhor preze por trazer. Falar, não é possível que livro da Bíblia, 66 livros, mais de 30 mil versículos, não tem nada para alimentar a igreja, que precisa trazer um pensamento de um homem ímpio. Mas não é só de um homem ímpio, que fosse de inúmeros outros homens. Às vezes nós perdemos tempo na igreja, repetindo o mantra de Calvino, de Lutero. Eles tiveram a sua importância, mas no momento da pregação, nós precisamos nos esmerar em expor a palavra de Deus. E observem no texto, irmãos, o que o texto vai dizer para a gente. E os levitas fizeram o povo calar, dizendo, acalme-se, porque esse dia é santo, por isso não se entristeçam. Então todo o povo foi a comer e beber, enviar porções e regozijar-se grandemente, porque entenderam as palavras que lhes foram explicadas. Qual é o motivo de alegria da congregação aqui? Qual era o motivo de alegria dos homens que se reuniram para poder ouvir a leitura da palavra de Deus, para poder ouvir a leitura da lei de Deus? Qual é o motivo de alegria? Talvez o motivo de alegria em muitos locais, em muitos lugares, é que o grupo
de louvor. Em algumas igrejas tem ministério de louvor. Temos que na igreja presbiteriana não existe esse ministério. A prerrogativa única dos ministérios da igreja presbiteriana é da palavra de sacramento. Mas que tenham, né? A gente não vai discutir isso com eles. Mas que a alegria deles é porque cantaram bem. A alegria deles é porque depois do culto, né, ia ter uma farta mesa de café. E a gente pergunta, mas e o sermão? Você entendeu o que foi explicado? Vocês compreenderam a profundidade do que foi ensinado? Eu acho que nós, né, como pastores, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, o corpo oficial de oficialato da igreja, precisa esmerar para poder ensinar, para que cada um que entre na igreja possa sair da igreja com essa palavra compreendida nas suas mentes. E às vezes a gente se pergunta por que há tanto desvio doutrinário dentro da igreja. É simples, porque a palavra não está sendo bem explicada, porque as pessoas estão vindo para as escolas bíblicas dominical e não estão aprendendo. Há um pensamento errôneo que permeia a mente de muitos de nós, de que nós não podemos ensinar teologia profundamente, porque as pessoas não estão com a mente apta para poder entender teologia profundamente. Aí a gente começa a dar entretenimento. E se nós pararmos para poder observar, essa é a razão dos desvios doutrinários. E se nós não estivermos atentos, se nós não abrirmos a nossa mente, os nossos olhos, para poder enxergar o que está sendo feito dentro das nossas igrejas, amanhã talvez estaremos plenamente corrompidos, porque as coisas chegam devagar. A palavra, ela está sendo corrompida dentro da igreja através de músicas que não trazem o conteúdo doutrinário correto. Poxa, mas quando toca, dá um arrepio, é tão gostoso, a gente escuta assim, né? Ah, não, foi tão bom, parecia que eu estava no céu. Mas quando a gente lê a letra da música, entende a teologia da música, parece que foi composta pelo próprio Satanás. Mas nós estamos tão ignorantes quanto à doutrina da igreja, quanto ao conhecimento bíblico, que estamos escutando, cantando, entoando canções dentro da igreja estranhas à doutrina das Escrituras e nos sentimos no céu. Irmãos, eu não estou falando de igrejas distantes, não, eu estou falando das igrejas reformadas. As coisas elas vão entrando devagar, os movimentos vão entrando devagar. Observe que quando o homem de Deus ele tomou o livro, abriu, a congregação se colocou de pé em reverência e respeito. Hoje as pessoas entram dentro da igreja para poder entoar hinos de chapeuzinho, de bonezinho, falando que estão ministrando culto de louvor dentro da nossa catedral, vamos dizer assim. Então a gente precisa falar das coisas dentro da nossa casa. Nós estamos sendo corrompidos por esse movimento, porque é bonitinho. Mas tem coisa bonitinha que mata, gente. Obra coral eu acho tão linda, as cores são tão vivas, mas deixa ela picar para ver, né? Não dura um dia a vida. Mas a gente está se corrompendo aos poucos. A gente precisa voltar, a gente precisa assumir esse compromisso, a gente precisa trazer de volta, né, essa sede pela palavra. Observe que a palavra, que a lei, ela foi lida do amanhecer até, e que as pessoas não se cansaram. E hoje uma mentalidade, inclusive em alguns seminários, de que o sermão não pode passar de 30 minutos, no máximo 35 minutos, porque as pessoas não têm capacidade de absorção do conteúdo que está sendo passado. Elas não têm capacidade de ouvir um sermão de 45, 50 minutos. Nós precisamos encurtar a 30 minutos. Mas essas mesmas pessoas conseguem maratonar a série durante a semana inteira. Sabe o nome de todos os personagens?
sabem narrar os principais eventos. Eu conheço alguns que, quando se deparam com alguns filmes, então, eles já sabem a fala de tanto que já viram o filme. Mas deixa o sermão passar de 30 minutos para ver. A gente é enquadrado na porta da igreja. Pastor, acho que hoje o senhor se excedeu, né? Tem os que são educados. Eles vêm assim de forma camuflada, né? A vontade é criticar, mas por educação ele fala: o senhor estava no azeite, né, pastor? Nem viu o tempo passar, né? Estava na unção, né? É tipo assim, falou demais, hein? Para fazer o quê, né? O povo não se cansava. O povo queria mais. Será que nós queremos mais de Deus? Será que nós, se adentramos a casa do Senhor aqui na noite de hoje, queremos mais? Será que nós podemos ir além e terminar o culto falando um pouco mais sobre a palavra de Deus? Quanto de nós vamos ter essa sede? A gente precisa ter sede da palavra de Deus, porque se a gente não tiver sede da palavra de Deus, alguma outra coisa vai estar matando a sede que a nossa alma tem. Algum pensamento filosófico. Tem muito crente se enveredando por pensamentos filosóficos que são contrários às Escrituras. Crentes militantes de pensamentos sociais, mas que, quando chegam na igreja, se o pastor falar da ação social segundo as Escrituras, eles não dão conta, não. Eles querem ir embora, eles querem brigar com o pastor, porque nós não estamos explicando. A gente precisa voltar a ter esse cuidado de explicar. Às vezes a gente se depara com os mais jovens e é sempre um grande questionamento, e pergunta assim: pastor, o que é um bom sermão? E rapaz, eu acompanhava um rapaz, às vezes eu pegava os sermões dele para poder olhar, e um dia eu falei para ele: você está lendo um comentário do livro de fulano, não está? Aí ele falou: como é que o senhor sabe? Eu falei: que até os erros teológicos dele estão aqui no meu sermão. Não tem mais o cuidado de pegar, de esmiuçar, de fazer uma transliteração, de olhar a palavra, de acompanhar, de ver, porque é tudo pronto. Eu até mandei para o grupo da igreja, eu tenho o hábito, né, de sempre estar mandando para a igreja uma devocional, às vezes quase que diário. Eu tenho o hábito de mandar para a igreja, para alguns outros irmãos, e aí eu fiz a devocional e o irmão falou assim: não, o senhor falou, acho que não está muito bem não, pastor. Ele pegou e submeteu o site de... Aí eu falei: doutor, não, o senhor quase que tirou um 10, só aqui que... Mas é porque é tudo pronto. Amanhã, pasme, tá? Não amanhã, mas acho que já hoje, em alguns casos, os nossos pastores não vão mais estar lendo a Bíblia. Ele vai pegar aqui o mês da reforma. Eu quero um sermão aqui sobre o sola escritura. Aí vem aqui, calhamaço de folha desse tamanho e começa. Não, porque aí passa a folha e começa. Estou dizendo que é errado trazer esboço, não, pai, não é isso não. Mas eu estou dizendo que o esboço tem que ser no mínimo seu. Ele tem que ter sido preparado por você. Não é errado fazer citação de teólogos do passado, não, nem do presente. Não é errado, não. Entendeu? Mas essas citações não pode ser a base do seu sermão. A base do seu sermão, a base da explicação, tem que ser as Escrituras, e as Escrituras falam por meio dela mesma. É a Bíblia desvendando a Bíblia, é a Bíblia explicando a Bíblia, é a Bíblia pela Bíblia. As Escrituras precisam voltar a ser primazia nos nossos púlpitos, desde a igreja de Agriões até a maior das catedrais, porque é essa palavra explicada, é essa palavra viva, que nos alimenta. É impossível ter uma compreensão exata do verbo encarnado que é Cristo, se a palavra não for explicada corretamente. É impossível ter uma ideia
de Deus, do ser de Deus e de seus atributos, se a Bíblia não for explicada corretamente. E é por isso que nós estamos errando, e é por isso que a igreja tem se machucado, é por isso que a igreja tem ferido, porque a palavra tem sido deixada de lado, e quando ela é lida, ela não é explicada corretamente. Nós não podemos misturar pensamento social, pensamento político no Evangelho. Como eu disse na igreja lá embaixo hoje, nós nem precisamos nos reunir enquanto teólogos, sociólogos, filósofos e todos os outros ólogos, a mais que possa existir, para poder determinar um caminho para uma nação. O caminho da nação está aqui. Vida sagrada. Os muros de Jerusalém estavam erguidos. A parte estrutural, física de Jerusalém estava de pé. Agora o sacerdote começava a preparar para que o povo pudesse ficar de pé. A Bíblia Sagrada é o maior tratado social. A reconstrução de uma nação precisa passar pela Bíblia. Costumo dizer, como nós somos enviados, para poder trabalhar em plantio de igreja, para poder trabalhar em revitalização de igreja, nós não devemos chegar no plantio, numa revitalização, ou num processo de revitalização de igreja, sem que não seja munido das Sagradas Escrituras, porque a revitalização de uma igreja passa pelas Sagradas Escrituras, a reconstrução de uma igreja passa pelas Sagradas Escrituras. É impossível nós construirmos uma sociedade saudável se não for pelas Escrituras Sagradas. Eu creio piamente que a salvação de uma nação, ela só é possível se a Bíblia for colocada como pensamento primeiro de reconstrução dessa nação. É impossível. Não adianta a gente pensar que um grupo social, um grupo político vai promover a transformação do nosso país, se até nas igrejas a Bíblia está sendo deixada de lado. Se nas igrejas a Bíblia está sendo deixada de lado, imagine que não está permeando o pensamento dessa sociedade perversa. Então a gente precisa se embrenhar nisso. A gente precisa reconduzir as Sagradas Escrituras ao lugar de excelência e de primazia que ela sempre teve e que ela deve ter para todo sempre no seio da igreja. Observe, meus irmãos, uma vez mais no texto, que o motivo de alegria daquela comunidade, o motivo de alegria do povo era que eles compreenderam as Escrituras. Observe que a gente está falando de algo grandioso. Quando Neemias chega e contempla Jerusalém está destruída, ele diz ao rei: eu não posso estar satisfeito, feliz, alegre, se a terra, se a cidade onde os meus pais foram sepultados está destruída, as portas foram colocadas abaixo, os muros foram colocados abaixo, eu não posso estar feliz, agora eu vou reconstruir isso. E o povo começa a voltar do exílio, e eles chegam lá e eles se deparam com os muros reerguidos, mas o que promove a maior alegria deles não eram os muros reerguidos, era que a lei voltou a ser lida, a lei voltou a ser explicada, a lei voltou a ser compreendida, e a lei preencheu a necessidade daquele povo. Nada vai preencher a necessidade da nossa sociedade se não for a palavra de Deus. Por isso que estamos andando vazios, porque o que preenche foi tirado de nós. Quero uma vez mais fazer menção aos irmãos do versículo 18, para a gente finalizar e eu não cansá-los. E o verso 18 diz assim: e dia após dia, sério, dia após dia. E algumas pessoas perguntam: pastor, quando que eu devo ler a Bíblia? Quando? Às vezes com os adolescentes é mais complicado um pouco. A gente pergunta assim: quantas
você escova os dentes no dia? Tem uma fase aí que eles não gostam muito, né? Você escova o dente, se você toma café, se você almoça, né? Você tem que ler. A Bíblia precisa ser lida todo dia. A gente demanda mais tempo, lendo, vendo e ouvindo um monte de coisas como as Escrituras. Olha, dia após dia. E às vezes a gente se depara com alguns irmãos, mas tem tempo que eu não leio a Bíblia. Alguns dizem assim, pastor, estou precisando tanto ouvir a voz de Deus. Mas pastor, tem tempo que eu não escuto a voz de Deus. Né? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? O segredo está aí. Porque se você abrir, a Bíblia é o único livro que o autor lê contigo. Então, quando você está lendo a Bíblia, o autor está lendo ela com você. É Deus falando contigo. Me constrangeu num podcast, dois grandes biblistas foram questionados a ele e perguntaram a ele para eles resumirem a Bíblia em uma frase. E eles encheram tanta linguiça, com tantos aditivos, e não disseram a frase mais importante sobre a Bíblia. Nenhum dos dois, um é presbiteriano, nenhum dos dois disseram que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a frase curta mais importante e profunda sobre a Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E se nós servimos esse Deus, se nós queremos escutar a voz desse Deus, nós precisamos fazer como está aqui no verso 18. E dia após dia, ininterruptos, dia após dia, foi lido no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia. Que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa esse povo agora estava tendo de novo. Não é porque eles estavam tendo visões, não é porque tinha alguém ali entregando uma palavra nova, uma revelação, uma palavra forte. É porque o livro da lei estava sendo lido. E estava sendo lido de forma contínua. E diz dia após dia, até o último dia daquele encontro, a palavra de Deus foi lida. E às vezes nós nos reunimos enquanto igreja. Nós vamos fazer aqui da igreja, vamos fazer aqui, vão ser 3 dias de encontro. Aí no primeiro dia a gente faz uma devocional, não pode passar de 15 minutos. A igreja se reúne, às vezes o conselho se reúne, tal, não pode passar de 15. E a gente lê aquilo ali, pronto. Aí acabou o primeiro dia, não lê de novo não. Conversaram, falaram sobre futebol, falaram sobre política, falaram sobre isso, sobre aquilo. Aí no final oraram e foram para casa. Chega no outro dia, aí eles oram, café, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre isso, sobre aquilo. Um vai para o ping-pong, outros vão para um campo de futebol, outros vão para isso, vão para aquilo. Chega no último dia, encerramento do encontro. Aquela festa, tudo composto. Agora nós vamos ouvir o testemunho dos irmãos. Como esse encontro impactou os irmãos? Aí encerra, todo mundo se abraça, se chora, e o livro está fechadinho. Que felicidade! Ele precisa ser lido do primeiro ao último dia. Se a igreja se reunir por uma semana, esse livro precisa ser lido todos os dias dessa semana. E se a igreja
entrar em confinamento por 30 dias. Esse livro precisa ser lido por 30 dias na congregação. E se a igreja ficar em confinamento por 365 dias, um ano, durante um ano esse livro precisa ser lido todos os dias, incessantemente. Agora, quando nós vamos para casa, nós não deixamos de ser igreja. Deus continua reunido conosco. E esse livro, na tua casa, no teu quarto, no banheiro, dentro do teu carro, na garagem, na varanda, porque se você não estiver fazendo isso, tem alguma coisa de errado na tua fé, na tua fonte. Certamente você está bebendo de algum lugar que não é a palavra de Deus. Só que é complicado, porque os filhos de Deus bebem de Deus. E se você não está bebendo de Deus, começa a repensar qual é a sua paternidade. Nós precisamos trazer de volta a proeminência das Escrituras dentro das nossas igrejas. Na reunião de UPA, na reunião de UCP, na reunião de UPA, na sociedade de mulheres, na UPH, na congregação com todos. A Bíblia é o centro, o direcionamento da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, para sempre palavra de Deus revelada aos filhos de Deus. E que Deus abençoe os seus filhos e que os seus filhos possam aumentar essa sede de viver e de conhecer de Deus, não por meio de revelações, mas por meio da sua santa e sábia palavra. Deus abençoe ele. Amém.